Podcast Falando Francamente, hoje, dia sexta-feira, 26, aliás, desculpem, 20 de março de 2026. Sejam bem-vindos todos vocês que estão aqui com a gente sempre na sexta-feira, a partir das 18 horas e 30 minutos, participando, interagindo, né, com o nosso podcast. Hoje, especificamente, nesse dia especial, temos a honra de conversar com uma das figuras mais respeitadas da medicina e da psicanálise em nosso estado. Com mais de 4 décadas de escuta clínica, doutora em Ciências da Saúde e uma atuação marcante na docência de ética médica, ela é força por trás do Instituto Inovamente aqui em Aracaju. Estamos falando da doutora Débora Pimentel, mais do que uma médica, é uma pensadora que nos ajuda a refletir sobre os dilemas da alma humana em tempos de algoritmos, telas e transformações profundas na relação médico-paciente. Doutora Débora, é um prazer recebê-la. Vou até cumprimentá-la aqui. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu aqui estou muito feliz, Tony, né? Até porque, falando francamente, você é uma das autoridades da comunicação no Estado, né? Então, esse convite, ele muito me honra. Muito obrigada mesmo, estou feliz de estar aqui com você e com os seus seguidores no certeza. YouTube. Os nossos, que eu chamo de internautas, né? Que estão aí ligadíssimos com a gente. Já começamos a agradecer a presença de todos, que o nosso Lucas está ali no comando, acompanhando tudo e sabendo quem está interagindo ou não com nós. Primeira pergunta para a doutora Débora Pimentel. Após 4 décadas de escuta clínica, o que a senhora percebe que mudou de forma mais drástica no chamado sofrimento psíquico, entre aspas, do aracajuano e, consequentemente, do sergipano ou do brasileiro, desde o início de sua carreira até hoje? Diga lá. Muita coisa mudou, Tony, né? Na verdade, quando a gente pensava em psicanálise, por exemplo, a gente estava muito numa cultura ainda, por incrível que pareça, vitoriana, lá do início do século, com o Dr. Sigmund Freud, que é o meu guru máximo, né? O grande nome, né? Mundialmente, grande nome, né? É o fundador da psicanálise. Exato. E aquela época mostrava, assim, que a histeria era o grande diagnóstico. Pois. E essa histeria, ela acabou se transformando e hoje se manifesta de outras formas, né? E até porque a gente sempre pensava que histeria estava ligada a útero, ou seja, era uma patologia feminina. E hoje a gente sabe que não, né? Hoje a gente sabe que os homens também padecem de neuroses. Pois. E como sofrem, né? Então, muita coisa mudou, porque a histeria do Freud, ela continua presente, porém se manifesta de outras maneiras. Forma diferente. Né? De outras maneiras. Então, nós temos, diante dos algoritmos, como você disse, do uso exagerado das telas, nós temos pessoas que estão absolutamente contaminadas por uma dopamina que é produzida graças ao movimento das telas. Pois. Então, as telas, elas fazem com que a gente libere mais dopamina, a gente se vicia, inclusive, nessas telas, né? As pessoas começam a ver os Reels lá do Instagram. E um vício perigoso, não é, doutora? É um vício perigoso, porque as pessoas pensam, vou ficar aqui 5 minutos relaxando. Pois. E aí se passam 2 horas e a pessoa não percebeu. Se perde nisso, né? Até porque tudo foi estudado, programado para viciar mesmo. E é um vício como outro qualquer. Inclusive, eu fico muito preocupada com as crianças da atualidade, porque as crianças estão se viciando também. Então, os pais, muitas vezes, para almoçarem em paz, para tirar um cochilo depois do almoço, permitem que as crianças assistam às telas, quer no celular, quer na televisão, e elas ficam enlouquecidas, eu diria assim, hipnotizadas por aquelas telas. E ficam quietas.
ou seja, é uma babá perfeita, não é? Mas isso adoece os nossos filhos, né? E quando a gente diz não mais, eles ficam agressivos. Eles querem mais e mais e mais, como em todo qualquer vício, né? Então, as telas hoje são um grande problema da atualidade. Eu estou falando de crianças, porque isso é assustador, mas isso acontece com os adultos, né? E, então, eu acho que os pais que estão nos assistindo, eles têm que ter uma noção de quão prejudicial é, né, o uso de telas para as crianças. Não importa se no iPad, se no iPhone, se na televisão, no computador, não importa. Os jogos eletrônicos, não importa. É dopamina pura que o sujeito vai produzindo e é uma rapidez extraordinária, porque as notícias, elas passam rápido, né? Então, o dedinho, que eu chamo dedo tecnológico, viu, gente? O dedinho da criança fica assim, ó, do adulto também. Então, eu acho que hoje a gente percebe que o nível de ansiedade nosso está nas alturas. Eu acho que essa é a grande diferença das questões do início do século passado, né? É a ansiedade. Eu vou puxar para o nosso lado. Nós que somos profissionais, né? A senhora de uma forma mais efetiva na área da medicina e eu na minha área de comunicação, embora também a senhora transite por essa área, e que precisamos ficar trabalhando, às vezes, algumas horas diante lá do computador, na telinha. Nós também corremos riscos, doutora? Total, né? Esse alerta vale para todos os profissionais. Isso vale para os adultos, de uma maneira geral, independente da profissão ser profissional que exerça. Independente da profissão que exerça. Veja, as telas, elas são hipnóticas. Ixi. As telas, elas são incríveis. E peço desculpas. Com certeza. Tranquila. Pode beber sua aguinha aí, descontraída, não tem problema. Tudo bem. Eu trabalho também com o computador. Diariamente, quase. Diariamente, né? Porque você sabe que eu escrevo no JL Política, lá do nosso amigo Josailton. Grande Josailton. Um abraço, meu amigo Josa. Um abraço, Josa. Então, eu estou no JL Política toda semana, cada semana com um artigo novo. Isso. E também escrevo muito. Sou membro da Academia de Medicina, né? Isso. Adoro escrever os meus artigos científicos. Então, eu trabalho muito com o computador. E o trabalho com o computador, ele cansa, né? Em todos os aspectos. Exato. Até porque quando você está fazendo buscas, pesquisas... Principalmente nossa mentezinha, né? Sim, a gente gasta alguns neurônios para isso, né? Então, o que é que nos salva, Tony? Diga. Quando nos salva? Ter rotina. E uma rotina saudável é você ter hora de dormir, hora de desligar esse computador, hora de acordar, hora de fazer atividade física, não pular refeições. Então, isso nos salva em termos de saúde mental. Então, você, que é um grande jornalista, se você tiver disciplina, principalmente com relação a esses seus hábitos que tangem o seu sono, né? A atividade física, isso vai fazer com que a gente chegue a uma determinada idade, garanta a longevidade com saúde mental. Sem né? problema nenhum. Sem problema nenhum, desde que você tenha disciplina. O problema é que eu até me incluo nisso, nós não temos disciplina. Então, eu sou workaholic, então eu adoro trabalhar. E quando eu estou escrevendo alguma coisa, e Josailton é um inimigo meu, porque Josailton me obriga a escrever toda semana um artigo. Eu não sou jornalista, né? Então eu não tenho o hábito da escrita diária. E aí isso me perturba, porque eu tenho que cumprir com a obrigação da produção. E às vezes eu não tenho, lhe confesso, eu não tenho sequer uma inspiração. Meu Deus do céu, o que é que eu vou escrever para Josailton essa semana, né? Isso é um risco. E aí quando eu começo a escrever, é incrível, porque aí eu viro uma máquina. Pronto. Aí eu viro um trator. O texto sai do começo ao fim sem intervalo nenhum. Sem intervalo. Faz uma revisão no final e pronto. Às vezes eu nem faço, às vezes eu mando para ele. Aí ele diz, ó, Débora, medicina, como toda e qualquer profissão, é letra maiúscula. Né? Ou então ele diz assim, Débora, ficou ótimo. Ele gosta de me elogiar. Obrigada, viu, Josa? Débora, o seu texto ficou ótimo. Mas, pelo amor de Deus, faça parágrafos curtos. Né? Porque senão cansa o leitor, porque o leitor hoje é preguiçoso, ele quer leitura rápida. Então, quanto mais curto
é o parágrafo, mais impacto ele causa na mente do nosso leitor. Já meu pai, que também é muito crítico meu... Muito. Isso aí eu conheço de perto. Pois é, né? Josia também. Foi o primeiro emprego de Josailton quando chegou. Trabalhamos juntos, né? Aliás, nós três trabalhamos juntos. Nós três trabalhamos juntos. É verdade? E aí, meu pai diz assim, Débora, ok, maravilhoso, seus textos são lindos. Ele é o meu grande fã. Seus textos são ótimos, perfeitos, eu acho que cria conexão, mas são longos demais. Então, Josa briga para que os meus parágrafos sejam curtos e meu pai para que o texto tenha menos pautas, menos laudas, né? Menos caracteres. Ainda bem que você tem 2 observadores importantes como eles. Eu tinha um terceiro. Sinal até mandar um abraço para o nosso Pimentel. Um abração, meu grande amigo Nazário Papai, Ramos Pimentel. Falando francamente. Uma das maiores autoridades do mundo da comunicação, do jornalismo, principalmente da mídia impressa aqui no estado de Sergipe. É exemplo e quem conhece Nazário Pimentel sabe disso. Mas, Débora, para a gente fechar essa primeira pergunta, eu, por exemplo, como profissional, que a gente conversou sobre isso aqui, eu tenho determinados cacuetes, digamos assim, quando estou trabalhando. Eu paro num determinado momento, saio do computador, me sento na minha poltrona para ver televisão ou vou para ler um livro, alguma coisa, um trecho do livro. Isso é salutar ou é ruim? Isso é maravilhoso. Serve de exemplo para outros? Maravilhoso. A gente, inclusive, não é só por conta da sua profissão que trabalha no computador. Qualquer pessoa que tem o hábito de trabalhar com telas precisa de um tempo, né? Então, precisa de um descanso. 15, 20 minutos, você tem que dar uma paradinha, respirar, para que você possa se reenergizar e continuar o seu trabalho sendo produtivos, né? Então, eu recomendo. É uma recomendação que eu faço. E eu acho que você está fazendo muitíssimo bem, diversificando as ações entre aquilo que você produz. Perfeito. Exatamente. Está salvo. Ótimo ouvir isso de uma profissional desse tamanho e desse nível. Como a psicanálise, doutora Débora, uma teoria nascida lá no final do século XIX, consegue dialogar com as patologias contemporâneas, ou seja, aquelas de hoje, como o imediatismo das redes sociais e o aumento dos diagnósticos de burnout. Tem resposta boa para isso? Tenho resposta. Não sei se é boa, vamos lá. Eu tenho uma visão sobre essas questões. Então, vamos lá. Então, a gente percebeu, sabe, Tony, que nas últimas décadas, a ansiedade é o maior inimigo no mundo inteiro, né? E o burnout é, sem dúvida, uma expressão da ansiedade misturado com as obrigações de um cotidiano naquela função que o sujeito desempenha. Então, chega um momento que ele fica assoberbado, né? Ele afunda em uma série de metas que ele tem que cumprir, etc. Tal, e isso faz com que ele comece a ficar mais estressado ainda. E ele começa, inclusive, a se cobrar e a se tornar mais ansioso do que o habitual, justamente por conta das cobranças, não só do empregador, mas as cobranças que cada um se impõe. Eu mesma, no início aqui do nosso bate-papo, nós conversamos que nós dois somos pessoas altamente exigentes conosco. Muito. Conosco. É verdade. Eu acho que eu sou mais exigente comigo mesma do que com qualquer outra pessoa. Então, eu quero sempre fazer o meu melhor. E fazer o meu melhor vai exigir de mim mais esforço. E quanto mais esforço, certamente eu vou ficar tensa até cumprir com a minha meta. E quando não cumpro a meta, eu não alcanço, às vezes eu não tenho instrumentos internos para dar conta daquilo que está sendo demandado, eu sofro, né? E posso adoecer. Então, como todo mortal. Como todo mortal, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com as demandas do trabalho. As demandas do trabalho, elas são adoecedoras. Aliás, deixa eu lhe contar um fato. Diga lá. Conte aí para os nossos internautas olhando naquela câmara da verdade. Diga lá. Falando francamente com você. Deixe-me lhe dizer. Eu recebo no meu cotidiano uma série de pessoas com síndrome de burnout. Né? Pois. E o que é que elas dizem? Eu não estou conseguindo mais, eu estou trabalhando muito, são muitas horas, tudo piorou na pandemia, porque na pandemia, com o trabalho à distância, o trabalho online, né,
o teletrabalho, Isso. a pessoa não tinha mais hora para fazer absolutamente nada. E o empregador ou o cliente final exigia muito mais. Então, as pessoas não tinham nenhum pudor de se comunicar com você a qualquer dia da hora, da noite, no sábado, domingo, no feriado. Pudor zero durante a pandemia, né? Perfeito. Então, o empregador começou a cobrar muito mais no período da pandemia. Tanto é que os empregados, eles produziram também muito mais no período da pandemia. Pensa. E adoeceram também muito mais. O período da pandemia foi um período que muita gente adoeceu. Eu tenho que confessar a você que meu consultório para atendimento psiquiátrico bombou na pandemia, trabalhando online com essas pessoas, né? As pessoas estavam angustiadas não só com a sua produtividade, né? O medo de não honrar com as metas, sabiam que estavam assoberbadas porque estavam trabalhando em casa, então não tinha horário para cumprir e por não ter horário a cumprir, trabalhavam muito mais. E medo não só de não cumprir metas, medo de perder emprego e medo de adoecer com a Covid. E vendo, inclusive, pessoas próximas adoecendo, sem poder visitá-las, se distanciando, se isolando, perdendo pais, filhos, amigos, e sem poder, inclusive, dar assistência a essas pessoas mais de perto, ou para não contaminá-las ou para não ser contaminado. Outra coisa que também me chocou muito na pandemia é que a gente perdeu os rituais de despedida quando as pessoas morriam. Então, não existia mais velório. Nada. Né? Isso me rendeu, inclusive, alguns trabalhos de pesquisa, do impacto, inclusive, em estudantes de medicina, a ausência de rituais diante da morte das pessoas que eles conheciam, que amavam. E isso realmente é um impacto gigante. Você não tem como se despedir daquela pessoa, né? Você não tem. Outra coisa, quanto mais distante tivesse, teria que ver. Isso foi extremamente adoecedor. Adoecedor. Muito, muito. A pandemia foi um período terrível nas nossas vidas. E a ansiedade, que é a tônica do nosso século, ela piorou muito mais e se manifestou de várias formas. Entre elas, o estresse do trabalho, o burnout. Eu perguntaria, então, para a gente fechar essa questão pandemia, qual a maior lição, doutora Débora, que a senhora pôde tirar desse período de pandemia para os dias de hoje? Muita coisa boa aconteceu Foi? também. Eu acho que Podemos não só... dizer isso? Sim, claro. Eu acho que foi dramático em termos de isolamento social. Foi dramático. Foi dramático em termos de metas e diante das funções que o sujeito tinha que cumprir, o medo de ser demitido, porque as empresas estavam com menos clientes, estavam enxugando os seus quadros. Foi muito doloroso, de uma maneira geral. Mas também trouxe muitas coisas boas. Por exemplo? Não, eu acho que, a partir desse momento, a gente começou a se conscientizar de que existiam valores importantes, muito mais do que o dinheiro, né? Existem formas que a gente tem de honrar a nossa missão aqui na Terra, a necessidade de amar, de se doar a fundo perdido, sem querer nada em troca. Absolutamente nada. Nada. Então, esses valores, eu acho que eles foram mais valorizados. Os valores, é isso mesmo. Eles cresceram, né? Na acepção E os da palavra, valores é isso não mesmo. têm nada a ver com dinheiro. Tem a ver com a necessidade de ser feliz aqui e agora, com o pouco que a gente tem. Com o pouco que a gente tem. Então, a gente começou a entender que a gente não precisava de muito para ser feliz. Nos tornamos minimalistas, né? Então, isso foi muito importante. Durante a pandemia, só para, digamos assim, ilustrar, eu não comprei absolutamente nada. Roupa? Não, nada. Grife, aquele de sapato alto para Não, viajar, pelo aquele contra- tênis Não, famoso, não, nada. Nada, pelo contrário. Os sapatos, eles perderam a sola. Exato. Porque, como eles não eram usados, todos eles, abriram o solado. Então, Com o desuso. então a gente precisou de uma pandemia para entender que a gente precisa de pouco para viver feliz e satisfeito. E valorizar as relações, valorizar os amigos, valorizar a família. Principalmente a família, Isso né? foi maravilhoso. A gente assistia pais conversando com filhos, Pois mães é. conversando com filhas, marido conversando com mulher de forma bem tranquila, que a gente... Não tão tranquila, viu? Então vamos Calma. lá.
Por quê? Porque a senhora deu essa vírgula aí. Por que a senhora deu essa vírgula? E uma vírgula bem grande para ser percebida. Alguns casamentos foram para o brejo. Porque as pessoas não estavam acostumadas a conviver diuturnamente. Com aquela ambientação próxima, tão próxima. Quando a coisa estava ruim, olha, tchau, vou trabalhar, bênção, fui, beleza, né? Mas agora não tinha mais para onde fugir. Então, alguns casais se uniram mais, outros casais não se suportaram mais. A convivência diuturna foi terrível para alguns, né? Na verdade, as duas coisas aconteceram, né? Claro. A proporcionalidade de cada um, a gente não pode medir, ninguém pode medir, não é isso? Não. Mas vamos lá, doutora Débora Pimentel, a nossa entrevistada de hoje, que novamente agradeço por ter nos atendido nesse convite especialíssimo que nós fizemos para ela. Eu é que agradeço, doutora Débora, em sua visão de profissional que a senhora qual é o maior desafio para o psicanalista clínico diante da pressão por resultados rápidos e da medicalização excessiva da nossa vida, da vida? Veja, aí são duas vertentes, são duas respostas. A número 1, psicanálise, ela não morreu. Apesar de vir aí do final do século XIX, ter sobrevivido aí a 2 guerras mundiais, né? Estamos terminando 3 décadas desse como é que a gente diz, menino? Do século, né? Século. Já estamos chegando a 3 décadas. Mas veja, Tony, ela continua viva. Entretanto, você disse uma palavra que é a palavra-chave na minha resposta. Imediatismo. A psicanálise requer tempo. Né? Ninguém resolve as coisas de uma hora para outra. Precisa de um tempo, de maturidade, você vai ali, né, buscando todas as nuances que fizeram com que o seu desejo funcionasse dessa forma ou daquela, que fizesse com que você fizesse a escolha A em vez da escolha B. Tem um psicanalista, Bion, que ele diz assim, nenhuma escolha é possível. É impossível escolher. Ele está certo. Porque quando a gente escolhe uma coisa, a gente tem que abrir mão de outra. Né? 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. Né? Então, todas as escolhas requerem uma renúncia. E isso é muito difícil para o ser humano, porque o ser humano ele quer tudo ao mesmo tempo. E mais alguma coisa. Se possível, um pouco mais. Né? Até porque nós somos pessoas narcísicas, nós somos pessoas imediatistas. E os tempos atuais exigem isso. Então, a psicanálise, de uma certa forma, ela acabou sendo preterida em função de outras linhas terapêuticas. Né? Inclusive, o famoso TCC, a terapia cognitiva comportamental. Porque a terapia cognitiva comportamental diz assim, olha, Tony, nós vamos ter 8 sessões para você dar conta da sua fobia, medo de elevador. Eita, temos, princípio, meio e fim. Na verdade, a terapia cognitiva comportamental... Não estou falando mal não, viu, gente? Estou falando de bem, por favor. Até porque eu nem tenho expertise para falar, né, sobre terapia cognitiva comportamental. Eu estou falando a partir de uma percepção de alguém leigo. Né? Então, a terapia cognitiva comportamental tem início, meio e fim. Né? E isso combina mais com os dias atuais. Porque quando o sujeito vai fazer psicanálise, ele sabe que vai ficar anos naquele divã. Anos. Até porque quando você chega no divã do seu psicanalista, você chega por conta de uma demanda. Eu vim aqui porque eu não estou sabendo lidar com meu filho. E aí, de repente, ele começa a descobrir que ele tem que tratar da criança que existe dentro dele, que ele está competindo com a outra criança, que é o filho, etc. Tal, que muitas vezes ele está funcionando, fazendo competição né, no romance familiar. Né? Então, a mãe e a criança, às vezes, concorre ao amor do pai. É um exemplo. Né? E aí, daqui a pouco, isso já não tem mais importância. Né? Até porque o desejo, ele desliza. Né? Então, hoje, o que eu queria já não é o mesmo que eu vou querer amanhã ou que eu desejei no passado. Então, as demandas elas vão mudando e o sujeito continua no divã a vida toda. Aí você pode me perguntar, mas que diabos mesmo é essa história de psicoterapia? Né? Do que vale uma psicoterapia? E aí eu lhe digo, sabe? Eu lhes digo a todos vocês que estão nos assistindo. Perfeito. Então,
eu lhe digo o seguinte, sabe, Tony? Psicanálise é como se fosse a reforma de uma casa. Opa! Você tem uma casa que você construiu ao longo dos seus 70 anos. Uau! Poxa, 7 décadas, nos contempla. Maravilhoso Bem isso. vividos, por Bem sinal. maravilhoso isso. Então, você construiu essa casa, né? Tem, assim, alicerces fortes, bem arraigados, e, de repente, a gente percebe que essa casa está desconfortável. E aí? Que tem algumas coisas que a gente pode melhorar nessa casa. Derrubar uma parede, ampliar espaço, botar um janelão, deixar entrar luz, né? Pintar essas paredes de forma mais colorida, dar cor à nossa vida. Então, a gente percebe que a nossa casa poderia ser melhor. Mas como é que a gente aprende a fazer do nosso espaço interno algo melhor? Aí entra a figura do psicanalista, entra a figura do terapeuta. Que ele não vai administrar a sua vida, de jeito nenhum, mas ele pode lhe apontar um caminho, uma estradinha escondida, estreitinha, que pode ser a sua grande saída. E que você pode chegar num lugar maravilhoso por um caminho que você nunca pensou que pudesse percorrer, né? Isso é psicanálise. Só que isso dá trabalho, Tony. Você imagine, você vai quebrar uma parede, gente estranha se miscuindo na sua casa, mexendo nas suas gavetas. Psicanalista é esse sujeito estranho que mexe nas suas gavetas, futuca os seus conteúdos. Isso é desconfortável para algumas pessoas, né? Então, dá trabalho fazer psicanálise. Mas, quando a gente consegue levá-la a bom termo, certamente vamos ser melhores pessoas e completamente diferentes daquele sujeito que começou lá atrás. Todo dia a gente se transforma em uma outra pessoa. Todo dia a gente tem a capacidade de crescer, de mudar, de se transformar, de amadurecer. E isso é fantástico. Veja, Tony, eu falava do desejo, né? Eu falava das escolhas, porque psicanálise é para ajudar você a fazer melhores escolhas na sua vida. Hoje, você quer uma casa própria. E acha que se você conseguir conquistar a casa própria, você vai ser o homem mais feliz do mundo. E aí, quando você conquista a casa própria, você descobre que não era bem isso. Falta ainda alguma coisa. Está faltando alguma coisa que você sequer consegue nomear. E aí você diz, não, eu quero montar o meu podcast de Van e Vinho, ou Tony, o seu Falando Francamente, que nos preenche perfeitamente, mas não é tudo. Ainda falta alguma coisa. E essa alguma coisa é justamente a falta original que está em cada um de nós. Nós não somos seres que nos satisfazemos com tudo. Aliás, não nos satisfazemos com nada. No máximo, a gente realiza desejos. Satisfação, jamais. Ou seja, sabe quando é que a gente vai deixar de desejar? Quando morrermos. Quando morrer. A senhora falou nessa sua explanação dessa resposta sobre uma coisa, a demora do tratamento, o divã, você demora muito no tratamento independente disso. Eu vou trazer para mim uma experiência que eu tive, em que eu fiz um tratamento onde eu estava com um problema de síndrome do pânico. E lhe confesso agora, e quero a sua resposta, não só para mim, para todos os nossos internautas que estão nos ouvindo, é possível fazer um tratamento de um problema como esse, num espaço de tempo curto? E eu lhe confesso que eu perdi totalmente o medo do pânico do avião, do elevador cheio, de ambientes fechados, de tudo. E não foi um período muito longo. Então, é possível isso? Você está falando das fobias, né? Medo de elevador, medo de viajar, medo de estar num lugar onde tem muita gente, né? Isso caracteriza a síndrome do pânico? Não, isso caracteriza uma coisa que não tem nada a ver com a outra. As fobias, aquilo que você teme e você evita. A gente está falando de evitação, né? Isso realmente a TCC é fantástica. Só que tem um detalhe. Não estou falando mal da TCC. Só que tem um detalhe. Quando você resolve um problema, Tony, aquele sintoma aparece sob outra forma, em outro momento. É como se o sintoma ele se deslocasse. Você deixou de ter medo do elevador, mas passa a ter medo do avião. Eu tenho medo de dormir sozinho. Tem medo de dormir sozinho. Então, isso vai se deslocando. O sintoma aparece de uma outra forma. Por quê? Porque a TCC ela não trata a causa, ela não trata a raiz, ela trata do sintoma,
né? Agora, só para irmos mais adiante. Você falou em síndrome do pânico. Síndrome do pânico é algo diferente. Quando o sujeito ele está ansioso com alguma coisa, por exemplo, antes de eu vir para aqui, eu fiquei com um certo frisson. Uau, eu vou lá falar francamente para o Tony Alcântara, né, um ídolo aí da comunicação. Internautas. Então, isso me deu um certo frisson. Isso foi um nível de ansiedade. Então, eu posso dizer também que a ansiedade nos protege, porque a ansiedade nos coloca numa posição de defesa. Perfeito. Né? Então, é importante que você se defenda. Agora, quando essa ansiedade é avassaladora e imobiliza você e não permite que você faça absolutamente nada, você fica impactado com o medo de falar francamente, aí isso já é algo que precisa ser tratado. Essa ansiedade já é uma outra coisa e precisa ser tratada. E, geralmente, essa ansiedade avassaladora, ela, às vezes, leva a sintomas no corpo. A gente chama isso de somatização. Então, o que é que o sujeito faz? Se o sujeito não consegue entender a angústia que ele está sentindo, Tony, porque às vezes a gente está angustiado. Eu estou aqui com um aperto no coração, mas eu não sei exatamente o que é. Eu não consigo nomear o que é que eu estou sentindo, um aperto. Quando o sujeito consegue nomear, eu chamo isso de ansiedade. Não, eu estou assim porque... é porque eu vou lá no Tony. Então, tudo bem, vai dar certo, vai ser maravilhoso. Mas quando eu não consigo nomear, essa angústia que nos aperta, que a gente não sabe dizer bem o que é, ela pode chegar a extremos e você começa a jogar essa angústia no corpo. Então, a síndrome do pânico é um transtorno de ansiedade generalizada, né? Num nível máximo, que nos imobiliza e faz com que a gente sinta palpitação, um aperto na garganta, um aperto no peito. Meu Deus, será que eu estou infartando? Né? Taquicardias, mãos trêmulas, né? Sudorese. E então, por aí vai. Isso é síndrome do pânico. Isso é síndrome do pânico. Síndrome do pânico a gente pode tratar com terapia? Claro, se a gente conseguir descobrir, se a gente conseguir dar nome a essa ansiedade, show de bola. Encontra a solução. O problema é dar nome. Enquanto você não consegue nomear o que está sentindo, o corpo fala por você. Né? É maravilhoso. O corpo humano, a mente humana é fantástica. Agora, eu queria ainda voltar à sua pergunta anterior. Você falou assim, em medicalização. Foi a expressão que você usou. Exatamente. Né? Isso é um tema que mexe comigo. Eu adoro falar dessas coisas. Né? Falo demais, viu, Tony? Não, gente. Meu Deus. Que bom que eu acertei da provocação. Vamos lá. Então, eu acho que estamos vivendo um momento na atualidade, principalmente nas últimas 3 décadas, né, do início desse século, muita medicalização. E a gente está medicalizando aquilo que precisava ser vivido naturalmente. Então, por exemplo, eu vou dar uma má notícia a alguém. Aí eu vou com um Rivotril na mão, digo, tome esse Rivotril que eu preciso lhe dizer alguma coisa. Então, já estou medicalizando. Ou então, depois que eu dou a má notícia, eu digo, agora tome esse Rivotril para você ficar calmo. Calma, gente. O que é isso? Tem coisas que a gente precisa fazer luto. Se eu perdi o emprego, eu tenho que chorar pelo emprego que eu perdi. Se eu perdi a pessoa amada, ou porque morreu, ou porque o romance acabou, eu tenho que chorar esse luto. Fazer luto é muito importante. Salutar até. É salutar. Você tem que colocar a sua emoção para fora, seus sentimentos para fora. Chore. Você tem que elaborar. Não tem que adormecer a sua dor com um Rivotril. Isso faria bem, então? O quê? Chorar? Fazer luto desabafar. É importante. Lógico, fazer luto é fundamental. A gente não pode anestesiar a dor. Aí fica trancado. Não tem que anestesiar nada. Você não tem que ficar apático, distante do que está acontecendo. Você tem que elaborar. Você tem que, inclusive, sofrer o que for necessário e dar a volta por cima, fechar a porta e olhar para frente. Tem uma janela ali. Pronto, e vida que segue. Mas chorar é importante, fazer luto é importante. Então, medicalizar né, o normal, eu diria assim, nem medicalizar o normal, eu diria patologizar o normal.
Porque o luto é normal. Por que eu tenho que transformar isso numa patologia e dar remédio para esse sujeito? E eu tenho percebido também que nós temos nos excedido nos diagnósticos. Excesso de diagnóstico. Excesso de diagnóstico, né? Então, por exemplo, uma criança peralta hoje, não, essa criança tem TDAH. Opa. Não, essa criança tem transtorno opositor desafiante, tem TOD, né? Então, não é isso, gente, pelo amor de Deus. Até porque a gente sabe que a indústria farmacêutica está por trás dos guidelines que classificam as doenças. Então, a classificação das doenças internacionais, né, que é o CID, a gente já está no CID-11, foi feito por pessoas ligadas à indústria farmacêutica. Então, nós temos... Total interesse financeiro por trás. Conflitos de interesses totalmente, né? A gente está vendo, inclusive, agora, um conflito de interesse imenso com as canetinhas, né? A Tizipatide. Então, veja, nós temos um laboratório, né, que é detentor da patente, que é o Lilly, que é detentor do Mounjaro, das canetinhas. Só que a Lilly, isso é um problema de saúde pública, viu? A Lilly não dá conta da demanda. Ele não tem oferta suficiente para cobrir a demanda das necessidades da população. Então, falta canetinha 3x4. A Anvisa, por sua vez, liberou que farmácias magistrais de manipulação fizessem a Tizipatida. Compra o peptídeo, importa do mesmo lugar que a Lilly importa, prepara o ativo, põe dentro de ampolas e distribui com preços, inclusive, mais em conta. E aí, o que é que a Lilly faz? A Lilly vai na justiça, faz um carnaval, dizendo que tudo é falsificado. Gente, tem coisas falsificadas. Não estou dizendo que não existe falsificação, não. Mas as farmácias magistrais estão produzindo a Tizipatida com alvará da Anvisa. Então, isso é uma briga de conflitos de interesse. A Lilly não quer dividir o bolo com ninguém. Ela não dá conta, porque ela não está dando conta da demanda, mas também não quer que ninguém produza a Tizipatida. E a gente já viu que nós vivemos num mundo da obesidade. Não só no Brasil. Os Estados Unidos, inclusive, é campeão de obesidade. Mundial. Né? É mundial, um problema mundial. Né? Exceto no Oriente, né? Eu falei, os Estados Unidos é campeão mundial. Com certeza. Em obesidade. E Brasil, a gente está acordando atrás também, não, agora. Né? A gente está acordando agora. Mas também não fica muito atrás dos Estados Unidos. Mas a gente começou a já ter melhorou mais bastante. Noção. Porque a gente come muita porcaria, Tony. Os multiprocessados todos da vida, haja linguiça, haja produtos presunto, industrializados de todo tipo, tamanho salame, e gosto. Né? Os enlatados todos. Então, os multiprocessados, os embutidos, tudo terrível para a nossa saúde. E a gente não tem medida. Refrigerante, pelo amor de Deus, que é isso? Refrigerante é um veneno de marca maior. Eu criei minha filha, Tony, sem nenhum desses produtos. Nada. Minha filha hoje tem 42, vai fazer 43 anos. Olha, coisa. Dia 28. Linda, quantas maravilhosa. Coca-Cola ela bebeu na vida? Nenhuma. E os meus netos, Tony, Adam e Luíse, casal de gêmeos que vão fazer 5 anos agora em maio. Lindos, puxaram a avó. Bisneto do nosso Pimentel. Bisnetos de seu Pimentel. É verdade. Então, eles não sabem o que é Coca-Cola. Nada. Eles não sabem o que é presunto. Mas sabem o que salame. é refrigerante, né? Aliás, sabe o que refresco? Não, sabe o que é suco. Sim, só que se for suco frutas. Natural. Suco Isso, natural. das diversas frutas, naturais. E Roberta conseguiu fazer algo fantástico, que foi a introdução alimentar dos meus netos. Ave Maria. Então, eles comem tudo. O prato dos meus netos é colorido. Eles adoram verduras, frutas, legumes, amam brócolis. Pois. É lindo vê-los pegando aquele brócolis e... delícia, vovó. Maravilhoso, maravilhoso. Então, nós estamos agora acordando para a necessidade de uma reeducação alimentar. Né? E a gente sabe que a beleza é magra e a saúde também. Aliás, estamos acordando até tarde, né? Sim. Já deveríamos ter acordado há muito mais tempo, né? Sim. Com certeza absoluta. Esse primeiro bloco, digamos assim, de conversa nossa envolveu a psicanálise, a clínica e tal, tudinho. Agora vamos para um outro item, que é a ética médica e a formação profissional. Perfeito.
Como professora de ética médica, como a senhora avalia, doutora Débora, a formação humanística dos novos médicos? Estamos formando técnicos excelentes, mas cuidadores distantes? Como é que a senhora responde isso? Isso me provoca, porque eu sou professora de ética médica. Pronto, então a pergunta caiu muito bem. Só que eu acho que essa disciplina ética médica não deveria ser... Eu ensino na Universidade Federal de Sergipe, que, modesta parte, teve nota 5. Olha. Né? Está entre as maiores e melhores universidades do país. Do Brasil. Maravilhoso, eu tenho muito orgulho de fazer parte disso. Não deixa de ser referência para a nossa América, até para o mundo. Claro, não deixa claro. De ser. Nós temos pesquisadores da Universidade Federal de Sergipe, que não é só na medicina, não. Isso. De outras áreas da UFES, que são pesquisadores reconhecidos internacionalmente. Muito bem. Pelo nível de publicação nas revistas indexadas, né? Aproveitando para mandar um abraço para o meu grande amigo, hoje reitor da Universidade Federal, o André Maurício. Abração, meu professor. André Maurício. Muito bom. Pessoa muito bom. Excelente, então, professor, amigão meu. Nós estamos de parabéns. Viu? Vamos lá. Então, como professora de ética médica, eu acho que a minha disciplina, e eu ainda digo, me arvoro de dizer minha, né? A minha disciplina, ela deveria ser redistribuída por todos os semestres. Mas, infelizmente, ela está no primeiro semestre apenas. No quinto semestre, eu ensino numa outra disciplina, divido a disciplina com o professor Gilberto Bezerra Ribeiro, que é medicina legal e ética médica também, porque a gente ensina medicina legal, deontologia, perícia, etc. E eu tive o privilégio, sabe, de receber também na minha disciplina, junto comigo, uma professora que ela está emprestada à Universidade Federal de Sergipe, que é a Ana Valesca Procópio, que ela é maravilhosa e ela trabalha com notícias ruins, com terminalidade, com morte, né? Então, ela faz um trabalho com cuidados paliativos. Desculpa. Ela é perfeita. Ela é perfeita e agora eu vou mandar um abraço para você, viu, Ana? Porque eu sou sua admiradora. Muitos livros publicados, então deixa eu lhe falar um pouquinho sobre ética médica. Um golinho de água para não tossir, não tem problema, mas isso faz parte. Vamos lá. Então, ética médica, no mundo inteiro, não é uma disciplina valorizada. Por quê, professora? Porque os meninos acham que ética é bom senso. Pois. Então, eu não preciso frequentar aula de ética médica, né? Não é em Aracaju, não é Brasil, é no mundo inteiro. No mundo todo. Infelizmente, quando eu publiquei um dos meus livros, eu tenho 13 ou 14 livros, estou na dúvida, viu? Um dos meus livros, aliás, vários dos meus livros são sobre ética médica, e um deles foi do meu doutorado, onde eu fiz um levantamento de como é que as outras universidades no mundo se comportavam com relação à disciplina ética médica. E eu descobri que o problema não é meu, os meninos faltam, não é só na aula de Débora, não. No início, como nós estamos no primeiro semestre, a ética médica está no primeiro semestre, eles vêm mais empolgados. Isso. É o primeiro semestre, pronto, aí eles vem tudo de branco já, vestido Meu Deus do céu, e com o estetoscópio pendurado aqui, né? A figura mágica. Mas, com o caminhar da carruagem, quando eles chegam lá no quinto período, onde eu também estou ensinando ética médica, junto com medicina legal, eles já não têm mais a mesma frequência nas aulas. Por quê? Porque eles acham que é muito mais interessante aprender procedimentos do que aprender ética médica, né? E aí o que é que acontece, Tony? Me frustra muito, porque quando a gente chega lá no final e eu encontro esses meninos já na vida adulta, digamos assim, né? Na vida real, praticando já a medicina, quando eu os encontro lá fora, extramuros da universidade, aí eu percebo que eles não estão fazendo aquilo que eu ensinei, né? Então, eles são frios, são distantes, e isso passa por um modelo absurdo da prática médica, de consultas curtas, que os convênios têm culpa absoluta nisso, porque os convênios remuneram muito mal esses médicos, né? Então, esses médicos, para ter uma média de proventos, aumentam o número de consultas, né, num tempo limitado, né? Então, são médicos que atendem, às vezes, 15, 16, 20 pacientes num turno,
Quanto tempo ele vai dar naquele turno, naquelas 4 horas? Essa frustração, doutora Débora, chega a ser preocupante para a senhora? Para mim é muito preocupante, né? Veja, existe uma condição, digamos assim, no imaginário brasileiro que médico é rico. Pois. Médico vai ser certeza. rico, vai ser famoso, vai ter todas as mulheres, já vai ter começa um carrão, dentro de casa, né? Quando os pais e as mães exigem que ele seja estudante de medicina ou engenharia ou engenheiro, principalmente médico. Médico, vá fazer medicina que você vai se dar bem na vida. Exatamente. Vai ficar rico. E aí esse sujeito termina o curso de medicina e aí descobre que o sonho do jaleco branco, que é um título de um outro livro meu, que o sonho do jaleco branco, na verdade, é um grande pesadelo. Antigamente, nós estamos com um número absurdo de novos médicos no Brasil, né? O número vem crescendo com as faculdades de medicina privadas, principalmente, todas de baixo nível, baixa qualidade de ensino. Isso, né? É outro assunto que a gente deixa para uma outra oportunidade. Outro dia. Então, o que acontece? Os plantões que eram fartos para os egressos da faculdade, para os novos médicos, eles são cada vez mais difíceis. Pois. Antigamente, o sujeito queria pagar uma conta amanhã, ele dava 2 telefonemas no máximo e conseguia um plantão e no outro dia pagava a conta dele. Isso não existe mais. Acabou. Então, há uma competitividade absurda pelos plantões, que remuneram muito mal também. Né? Diga-se de passagem. Então, nós estamos vivendo um momento terrível, onde os meninos, para ganhar algum dinheiro, antes de ir para a residência médica, outro problema é a residência médica. Porque o número de vagas na residência médica para transformar aquele sujeito num especialista está cada vez menor, o número de vagas com relação ao número de candidatos. Então, é difícil entrar na residência médica e ele ter um treinamento adequado. Então, o que acontece, Tony? Ele acaba entrando precocemente no mercado de trabalho, sem o preparo devido, porque ele não tem a especialização, tendo que se submeter a esses plantões quando ele consegue o plantão e atendendo aos planos de saúde, fazendo consultas de 5, 10 minutos, onde ele não sabe a cor dos olhos do seu paciente, né? Vou lhe contar uma historinha que eu conto isso em sala de aula. Infelizmente, eu conto isso em sala de aula. Aí eu levo minha mãe numa emergência, alguns anos atrás, né? Que ela estava com uma dor na fossa ilíaca. Eu digo, meu Deus, será que isso é uma apendicite? E, ainda que eu seja médica, eu não entendo nada de apendicite. E aí fomos na emergência, a emergência tranquila, não tinha ninguém. E aí eu tive o privilégio de ser atendida por uma ex-aluna minha, né? Eu confesso que às vezes eu encontro ex-alunos e não os reconheço, mas eles me reconhecem, né? E eu digo isso para eles, olha, se você passar no corredor e não me cumprimentar e não fazer festa, eu vou ficar zangada com você. E aí eles me cumprimentam de uma forma efusiva. Professora, que alegria, que privilégio recebê-la aqui. Aí ela faz um exame minucioso na minha mãe e diz assim, olha, professora, fez umas manobras todas lá, não é apendicite, esse problema é um problema articular mesmo. Mas eu tenho um colega aqui na emergência, eu só não vou dizer nem o nome do médico e nem o nome da emergência. Mas temos um colega aqui na emergência que ele é ortopedista, ele vai ver sua mãezinha. Ótimo, muito obrigada, beijinho. Okay. Tchau. Aí eu entro numa sala de espera para aguardar que o médico nos chame. Daqui a pouco sai um paciente lá de dentro de um consultório e o paciente que sai grita o nome, Dona Helena. Achei estranho, minha mãe, eu acho que Dona Helena é o nome da mãe da nossa doutora Débora. Helena Pimentel. Um abração para ela também, né? Obrigada. E aí a gente entra no consultório. Tony, o consultório era minúsculo, é menor do que esse espaço que nós estamos aqui. Tinha uma mesa só. Na frente da mesa, uma única cadeira e uma maca encostada na parede. Onde está esse nosso televisor, tinha uma maca. Isso. Né? Bem pequenininha a sala. Eu acho que eu dava 2 passos da porta para chegar na cadeira. Já batia na cadeira. Ok. Ele não levantou os olhos para me receber com minha mãezinha. Quase 90 anos, viu? Linda, maravilhosa, lúcida, fantástica, determinada, decidida, poderosa, como fazendo sempre. atividade física, tocando piano, show de bola. E aí, ele não levanta enfermeira por profissão. Boa lembrança, da área de Enfermeira saúde. por profissão. Isso, se formou na Universidade Federal de Pernambuco. Olha aí. Atuou
em Campina Grande, onde se apaixonou por um cara novinho, Nazário Pimentel. E vivem até hoje, quase 70 anos juntos. Consegue ficou com ele até hoje. Vamos meu lá. Deus do céu, ela é uma heroína. E aí, o que acontece, Tony? Ele não olha pra gente. Minha mãe é muito elegante. Aí, Débora, pode sentar. Eu digo, não, minha mãe, é você que vai sentar. Claro. Aí a gente ficou naquela briga pela cadeira, né? Até que ele diz assim, qual é o problema? Nenhuma das duas sentou. Qual é o problema? Aí minha mãe disse, não, é que eu tô com uma dor aqui. Você sabe qual foi a pergunta que ele fez? Vamos lá. É osso? Aí minha mãe, eu não sei. É brincadeira. É osso, porque aqui eu só trato de osso. É osso? Aí minha mãe, eu não sei, mas a dor é aqui. Tá bom, então a senhora vai sair daqui, vai fazer um raio-x, depois a senhora volta. Pronto. Aí acabou a consulta. Curto e grosso, acabou. Acabou a consulta. A consulta foi, é osso? Bem, ou seja, um desafio, uma incógnita, um quiz. Vamos lá. Nós demos 2 passos, porque a porta estava a 2 passos, né? Isso. E aí ele diz assim, chame fulano de tal. Pois. Tony, ele me deu a senha. Aí eu voltei e disse, meu filho, você não foi aluno de Débora Pimentel. Porque o aluno de Débora Pimentel, ele pratica TBC. E ele com os olhos arregalados. Eu sei que você não sabe o que é TBC. TBC é tirar a bundinha da cadeira, levantar-se, receber o seu paciente na porta, despedir-se na porta e você mesmo chamar. Nós não somos moleques de recado. O cara não disse uma única palavra, arregalou o olho. E aí nós saímos. Aí minha mãe, pelo amor de Deus. Já estava feito. Como pronto. é que eu vou voltar lá? E aí, daqui a pouco, minha mãe fez o exame, o procedimento, era um raio-x simples. E sentamos novamente na antessala para esperar o doutor. E aí sai outro paciente gritando o nome de Dona Helena. Ou seja, ele não entendeu o recado. Outro paciente. E aí Dona Helena entra. Quando nós entramos, que ele percebeu que era Dona Helena e a filha braba de Dona Helena, ele levantou, sem dar uma única palavra, foi lá fora, pegou uma outra cadeira e assim eu e Dona Helena nos sentamos. Acabou sentando. Ele pegou a imagem, colocou no negatoscópio, nos deu uma aula fantástica do que podia estar acontecendo. Fez uma consulta, depois botou minha mãe na maca, fez uma consulta maravilhosa. E no final ele diz assim, professora, eu não fui seu aluno, mas eu não sou um mau médico. É porque aqui é muito corrido. Não é não, Tony. Tava as moscas. Sabe o que é? Já é o mau hábito. É o currículo oculto, como eu chamo. O que é currículo oculto, Débora? Currículo oculto é aquilo que a gente vê o nosso professor fazendo e a gente repete sem pensar. Nada. Né? Então, não é que os professores ensinem ele a fazer daquele mau jeito, mas eles veem os professores fazendo e repetem. E repetem na prática. É um absurdo, é um absurdo. Então, o que é que eu treino o meu aluno? Eu treino meu aluno a fazer TBC, tirar a bundinha da cadeira, cumprimentar o paciente, usar o nome do paciente como se fosse um mantra. Senhor Tony, como é que o senhor vai? Senhor Tony, o senhor está bem acomodado? Senhor Tony, tudo. E fazer conexão com o paciente, olhando nos olhos, sustentando o olhar, chamando o paciente pelo nome. O paciente adora ser chamado pelo nome. Com certeza. Sustentando o olhar, observando o paciente, né? E, claro, TBC no início e TBC no fim. Então, é isso que eu ensino aos meus pacientes. Aliás, o que eu ensino, gente, é o que eu faço no Instituto e novamente. Né? Eu só faço no Instituto o que eu ensino. E eu tenho o maior prazer de dizer que a minha consulta é diferenciada, Tony. A minha primeira consulta é de 1h30. Até porque ninguém com 5, 10 minutos consegue capturar a biografia de um paciente. E o paciente ele tem que ser tratado como se fosse uma obra de arte única, onde ele tem que ser bem observado, ele tem que ser percebido, ele tem que ser interpretado como uma obra de arte. Porque ele é único, e a biografia dele é única, é especial. E não é uma consulta de 5 a 10 minutos que vai dizer quem é o seu paciente. Né? Então, é isso que eu faço no Instituto e novamente. Para dar um diagnóstico, eu ponho o paciente pelo avesso. Né? Hoje eu faço uma medicina, eu trabalho só com saúde mental, né? Trabalho só com transtornos psiquiátricos. Uma medicina integrativa. Eu analiso os exames, porque eu acho que não adianta você cuidar
da cabeça se você não perceber o que está acontecendo no corpo. Às vezes, Tony, o sujeito ele não está deprimido, ele chega deprimido, mas ele não está deprimido. Na verdade, ele está sem energia porque ele está com o ferro lá embaixo. A vitamina D dele está acabada, a B12 dele está acabada. E a maioria dos médicos, sabe o que é que eles fazem, Tony? Eles usam a referência do laboratório. Só, unicamente. A maioria dos... Um exemplo, B12. A referência do laboratorial diz que de 190 a 800 está normal. Nesse intervalo está normal. O sujeito de 180 chegou com 200, está normal. Para o médico está normal. Não está, gente. Isso, referência de laboratório é dado estatístico populacional. Isso significa que a população está entre 180 e 890. Isso não é normalidade. Isso não significa que a população esteja normal. E aí, quando eu medico simples reposição de vitaminas, ferro, volta o vigor daquele sujeito, a memória melhora, tudo melhora. Ele não estava deprimido. Ele estava, sem substrato o suficiente para fazer a máquina dele funcionar. Ainda bem, doutora Débora, que isso aí não é regra geral, não é? A gente não observa esse tipo de comportamento de determinados médicos no conjunto deles todos. A gente ainda hoje observa, eu mesmo, que vou com uma certa frequência, até por necessidade de prevenção, porque eu já tenho 70 anos e menino. Já vou, todo ano eu faço meus exames, né? Check-up, aquele check-up que é tradicional e a gente percebe que tem determinado médico que quando eu entro na sala dele, ele fala pelo nome. Maravilha, maravilha. Foi meu aluno. Papapá. Foi meu aluno. Esse foi meu aluno. Mas vamos lá. Eu tenho certeza absoluta que todos os internautas que estão aqui ligados com a gente, com certeza já observaram ou já vivenciaram situações como essa que a doutora Débora acabou de citar aqui, falando especificamente da sua mãe, dona Helena. Mas vamos lá. Doutora Débora, a senhora possui pesquisas sobre a saúde mental do estudante de medicina. Por que essa graduação especificamente é tão adoecedora e o que as instituições de ensino daqui do nosso estadozinho de Sergipe, estadozinho não é denegrindo não, viu? Estadozinho foi porque eu falei, me referindo ao nosso Sergipe, que eu adoro, tem feito para mudar esse cenário. Vamos lá. Veja, eu tive um aluno de medicina que entrou no curso de medicina, ele até já se graduou na pandemia, com 14 anos de idade. 14, né? Olha. Um pequeno gênio. Então, os meninos, não é regra, claro, não. Mas eles chegam lá com 17, 16, 17 anos. Geralmente. Né? Geralmente chega nessa faixa. Né? Alguns com 18. 18 eu tenho alunos até 20. de 40, 50 anos. Eu tenho alunos de 50 anos, que eu fico muito feliz com isso, porque o sujeito persistiu nos seus sonhos e está buscando aquilo que eu mesmo fiz medicina com 21 anos de idade, Faculdade de Ciências Médicas de Recife, fui aprovado, mas infelizmente só cursei 1 ano e 2 meses para a frustração dos meus pais e acabei enveredando por outros caminhos. Mas vamos lá, então, isso é coisa que acontece. Os meninos, Tony, eles entram cada vez mais cedo na universidade. Estou falando da universidade de uma maneira geral. De um modo geral, né? Todos os cursos. Entram cada vez mais cedo. E eles são muito exigidos. E um curso de medicina, diferente da maioria dos outros cursos, o curso de medicina é integral. O sujeito estuda de manhã e de tarde e de noite ainda tem que preparar todo o material para o dia seguinte. Para no outro dia estar lá. Então, é um curso que realmente exige muito esforço, muita dedicação, muita disciplina, né? Então, isso realmente adoece os meninos. Eles já vêm de uma torada, que é a preparação, eu chamo de vestibular, mas hoje não é vestibular, não. Tem o Enem. Hoje é Enem. Isso. É porque eu sou do tempo do vestibular. Eles vêm de uma torada, né? Para fazer parte do Enem. E quando é aprovado, eles já estão exauridos. E aí começa uma nova fase, né? Onde ele tem que se adaptar. Muitos deles vêm de fora, né? Eu acho que a maioria dos alunos da Universidade Federal de Sergipe vem de outros lugares que não necessariamente Aracaju ou o interior de Aracaju. É verdade. Então, são meninos que nunca saíram de casa e, de repente, além de estar cursando uma faculdade super exigente, que requer dele 8 horas no mínimo presencial,
eles ainda têm que se adaptar a viver sozinhos, a morar sozinhos, a descobrir como é a cidade, sem referência, sem rede de apoio, sem suporte. Não é fácil. Então, é uma faculdade? Não é aqui, não. Não é só no nosso pequeno e lindo Sergipe. É no mundo inteiro. A faculdade de medicina acaba adoecendo. Existe uma série de estatísticas, inclusive eu publiquei alguns trabalhos sobre isso, onde a profissão que mais se suicida é médico. Por incrível que pareça, é médico. É médico. E tem um detalhe importante. Quando junta médico e estudante de medicina, essa estatística piora sensivelmente. E aí, só quem ganha dessa dupla, médico e estudante de medicina... ganha não. É o segundo lugar. É o policial. O policial, ele tem a arma no coldre e ele se suicida muito. Também tem um trabalho sobre a saúde mental dos policiais, né? Há um tempo aí atrás, que eu fiz com um aluno do TCC. Como é que chama? Trabalho de conclusão de curso, né? Isso, TCC. Então, e aí, o estudante de medicina, como ele é muito exigido, está fora do seu ambiente, tem que se adaptar ao estudo, tem que se adaptar ao novo meio, tem que se adaptar aos colegas, tem que fazer networking com os colegas, que às vezes eles têm dificuldade, inclusive de relacionamento, nunca saíram de casa, não sabem fritar um ovo e tem que se virar, né? Então, eles acabam adoecendo e se deprimindo. Então, depressão é um dos transtornos mais comuns em estudantes de medicina. E para chegar no suicídio, é um passo bem pequenininho. É logo ali. É logo ali. Eu já perdi estudantes de medicina, né? Agora, uma outra coisa que eu acho que é super importante é que as universidades, elas estão cada vez mais atentas a essa situação. Então, a Universidade Federal de Sergipe, hoje, ela tem 2 programas importantes. Ela tem um programa de atendimento ao estudante, um programa de psicologia para atendimento psicoterápico e tem um programa de atendimento também ao estudante de medicina psiquiátrico. Então, ela tem 2 programas hoje, né? O que nos enche de orgulho também. Mas, por que isso? Porque o sofrimento é muito grande. Doutora Débora, veja bem, a nossa entrevista levaria aqui mais 1 hora. Nós já estamos, né, Lucas, com praticamente 1 hora já de entrevista. Faltam só 3 minutinhos para 1 hora. E eu tenho blocos aqui de assuntos que realmente são interessantes. Então, por conta disso, eu vou selecionar. Eu tenho, por exemplo, aqui, saúde mental e interseccionalidade, legado e reflexões pessoais, a presença da telemedicina, e a responsabilidade ética, solidão digital e saúde mental, são temas que realmente eu tenho certeza absoluta que qualquer uma dessas perguntas... Bordejamos a telemedicina, porque ela surgiu praticamente na pandemia, né, pela necessidade dos médicos atenderem uma maior demanda, inclusive em locais mais distantes, etc. Tal, né? Bordejamos o tema da... Qual foi? Da ética? Da ética. Veja, esse aí foi bem a questão também é porque as pessoas acham que é só bom senso. Não é bom senso. Existem regras, gente. É isso que a gente chama de deontologia. Regras. Regras de como é que a gente deve se portar. E ao médico não é dado o direito dele se defender dizendo que desconhecia a regra, que desconhecia a lei. Aliás, isso vale para todo mundo, não é só na medicina. Não. Vale para o cidadão comum. Ele não pode transgredir alguma coisa e dizer, eu não sabia, doutor. Opa. Não é assim que funciona. Então, o médico ele tem que conhecer o seu código de ética. É fundamental. E a gente pratica hoje, não tenho dúvida disso, uma medicina que eu chamo de defensiva. O que é a medicina defensiva? A gente tem tanto medo, porque antigamente, Tony, existiam advogados de porta de cadeia. Hoje nós temos advogados de porta de clínica. Foi bem atendido? Quer botar um médico no pau? É mais ou menos por aí. Por aí. Né? Então, a gente pratica hoje uma medicina defensiva. A gente tem que fazer um prontuário bem feito, porque o prontuário é o único instrumento de defesa que nós temos. Aquele médico que tem preguiça de escrever, ou que tem uma letra feia, que escreve garranchos e ninguém entende, esse médico vai ser punido. Né? Ele tem que ser detalhista no seu prontuário. Ele tem que dizer exatamente tudo que se passou na sua consulta, né? Ele tem que descrever todo o ato médico. E, claro,
Ele tem que fazer as prescrições e colocar lá os efeitos colaterais e colocar lá, porque isso é o único documento. Então, vejamos, é aquele médico cirurgião. Gente, eu não estou falando mal do cirurgião, não. Mas tem os médicos que não gostam de fazer o prontuário depois da cirurgia. Aí coloca lá, apendicectomia com sucesso. Pois. Aí acontece alguma coisa e ele recebe uma denúncia e quando ele vai se defender, ele leva o prontuário dele dizendo, não, eu fiz tudo direitinho. E o corregedor vai dizer, sim, doutor, mas aqui diz apendicectomia com sucesso. O que é uma apendicectomia com sucesso? Que palavrão é esse aí? O que significa isso? O que é que aconteceu? Quais foram as intercorrências? Ele não descreveu, porque ele tinha que ter descrito. Fiz uma incisão na região X, de tantos centímetros, afastei os tecidos, cheguei na aponeurose, fiz uma inspeção visual da cavidade abdominal, depois botei minha mão lá dentro, vi os órgãos, cheguei no apêndice, visualmente eu vi que ele estava inflamado, retirei o apêndice, fechei os tecidos. Ele tem que descrever tudo. Ele não descreveu. Ele só disse que foi um sucesso a cirurgia dele, né? E o pior não é isso, Tony. O pior é que quando ele leva alguma coisa mais detalhada, o corregedor não entende a letra dele. Letra de médico, né? Tradicional. Verdadeiros garranchos. Não entende. Aí o que é que vai acontecer quando o corregedor não entende? Ele vai ser enquadrado em mais um artigo, porque tem um dos artigos que diz que a letra do médico tem que ser legível. Se não é, vai ser mais uma punição. Vamos lá. Eu vou pedir só que a senhora use toda a sua capacidade de sintetização em relação às respostas. Mas vamos lá, porque tem perguntas aqui que realmente são fantásticas. Mas, por exemplo, qual foi o caso ou o momento da sua trajetória acadêmica clínica que mais desafiou suas convicções como médica e psicanalista? Boa, adorei. Gostou? Adorei. Só não sei se eu vou conseguir ser sucinta. Sintetize. Não, se sintetizar. Você me convidou porque quis, agora você vai ter que me ouvir. Seja sucinta. Não, impossível. Mas deixa eu lhe dizer. Na pandemia, fique à vontade. Na pandemia, Tony, eu tive uma verdadeira virada de chave. Pandemia foi referência para muita coisa. Para muita coisa, né? Então, eu acho que teve perdas, danos, mas teve ganhos, teve bônus, né? Então, um dos bônus que eu acho que foi para mim, foi eu ter percebido que o meu paciente merecia ser ouvido muito mais além do divã. Meu paciente, ele precisava ter uma atenção especial onde o corpo dele tivesse implicado na saúde mental. Essa foi a minha grande virada de chave. E a partir daí, 40 anos de medicina, 43, vou fazer 44 anos de medicina. A partir daí, Tony, eu comecei a resgatar a médica que eu sempre fui. Não apenas a psicanalista, mas a médica. Claro que a psicanalista não morreu. A psicanalista está aqui. E eu uso a ferramenta psicanálise para, né, perceber as nuances da fala do meu paciente e entendê-lo melhor. Claro. Né? Então, a psicanálise está aqui dentro de mim. Mas eu comecei a resgatar a médica porque eu comecei a olhar o corpo do meu paciente. Aquela coisa que nós falamos no início da nossa conversa. Eu comecei a perceber que não adianta cuidar da mente sem cuidar do corpo. Isso. Então, eu comecei a valorizar a história do paciente como um todo, que eu já valorizava. Comecei a ver todas as queixas dele, que ele estava passeando por vários médicos, e um médico dizia isso, um médico dizia aquilo outro, e que ninguém dava conta. Quer ver um caso? Vamos falar. Fibromialgia. Ei. Fibromialgia é o sujeito que tem uma dor aqui, ataca principalmente as mulheres, né? Tem uma coisa aí com a ansiedade feminina. Um dia dor no ombro, um dia dor no joelho, um dia dor na perna, um dia dor no abdômen. E essa dor caminha e ninguém acredita nessa dor. O sujeito é desacreditado mesmo, né? Nem os familiares valorizam mais aquele chororô que aquela pessoa traz, né, da sua fibromialgia. Ele peregrina por uma série de médicos, passa por ortopedista, passa por reumatologista, passa lá no reumatologista e descobre que nenhuma prova reumática explica aquilo ali. Nada. Está tudo normal. O ortopedista faz todos os exames, tudo normal. E aí? O clínico geral faz tudo normal. Gente, isso é ansiedade.
Fibromialgia é da minha área, é da minha alçada. Eu vou cuidar da ansiedade desse sujeito e ele vai sofrer menos. E ele vai começar a elaborar a sua dor, né? Então, o que acontece é isso. As pessoas que têm fibromialgia sofrem pra caramba. Eu escrevi isso para Josa semana passada. O estresse tem a ver com isso, doutor? Claro! Foi provocativo, eu perguntei, porque realmente tem tudo a ver. Não, o que falávamos no início, quando o sujeito não consegue nomear o que está sentindo, o corpo fala. Responde imediatamente. O corpo fala. E ele vai fazer sintomas psicossomáticos. Então, isso vale para a fibromialgia, isso vale para a gastrite. O sujeito está tenso, o estômago dói. Né? Começa, inclusive, a fazer uma úlcera. Né? Ou seja, o sintoma psicossomático, ele mata, se não for tratado clinicamente, medicalizado. Né? Mas ele precisa ser tratado de uma outra forma. Então, é essa dualidade corpo e mente que é o grande legado, para mim, da pandemia. Porque eu comecei a resgatar a médica e comecei a tratar esse sujeito como um todo, sem dividir corpo de alma. Muito bem. Essa eu gostaria que a senhora sintetizasse numa única frase. Para um jovem estudante de medicina que deseja trilhar o caminho da psicanálise, qual é o conselho fundamental que 40 anos de prática lhe ensinaram? Eu vou dizer que o estudante de medicina que quer fazer a medicina de fato, que quer ser médico de fato, ouvir. Saber ouvir, sem pressa. O médico, ele tem que ser um ouvidor. Escutar a dor do seu paciente. E ele tem que ser também um interpretador. Ele tem que saber interpretar a dor do seu paciente. Então, eu acho que o estudante de medicina, se ele quer ser um bom médico, ele tem que saber ouvir. Falar menos, ouvir mais. Né? Até porque o paciente, Tony, ele não sabe nomear, dar um nome, o diagnóstico. Ele não sabe. Mas ele sabe o que sente. Isso. Se você ouvir o seu paciente, muitas vezes você não precisa sequer dos exames complementares, porque a clínica é soberana. Vamos lá, já que a senhora tocou na palavra diagnóstico, vamos para ela. Tem relação com hoje, o mundo de hoje, IA e a responsabilidade ética. Estamos vendo algoritmos de inteligência artificial diagnosticando exames com precisão, às vezes, superior à humana. Do ponto de vista da ética médica, como fica a responsabilidade do profissional quando o erro nasce de uma máquina? Podemos falar em uma desumanização da decisão clínica? Muito bem. Eu acho a pergunta bem pertinente, bem atual, né? Porque a inteligência artificial é algo assustador. E eu vou lhe dizer, maravilhoso. Fantástico, mas assustador. Sim, sim. Então, eu acho que nada impede que um médico ou outro profissional qualquer, um engenheiro, faça os seus cálculos estruturais do edifício que ele vai construir com a máquina. Nada impede que ele faça isso, né? Agora, isso é apenas um instrumento. Não é, de fato, aquele resultado que a máquina lhe deu, que o ChatGPT lhe deu, etc, etc, tal, que você vai utilizar. Você tem que checar aquelas informações e ver se elas são realmente procedentes. Inclusive porque o ChatGPT, eu estou falando do ChatGPT porque eu uso muito o ChatGPT, eu adoro o ChatGPT. Com certeza. Quero agradecer a Laísa Gadelha, Pimentel Gadelha, minha sobrinha linda, que é advogada e que ela foi quem me ensinou a usar o ChatGPT. Muito bem. Laísa é um fenômeno, viu? Ela trabalha com medicina do trabalho, atendendo o empregado, né? E ela atende o Brasil inteiro, tem mais de 160 mil seguidores quando junta todas as redes sociais dela. A mulher é fenômeno. Linda, apaixonada por ela. Não é à toa que tem o sangue do Pimentel. Vamos lá. Então, claro que a gente pode usar de determinados recursos, inclusive de uma máquina, de uma inteligência artificial. Mas a responsabilidade toda é sua, Tony. A responsabilidade é do médico. É do engenheiro que pediu para a máquina fazer os cálculos estruturais. É do arquiteto que pede, inclusive, uma imagem
né, uma perspectiva daquele ambiente que ele está decorando. Então, quem souber usar o instrumento inteligência artificial, eu acho que vai se beneficiar. E eu acho que a comunidade inteira se beneficia. Mas acho que tem que ter muito cuidado. Eu me lembro muito de Laísa, porque Laísa dizia assim, olha, às vezes você pede para a máquina fazer uma pesquisa, procure aí a jurisprudência do caso XYZ. E a máquina foi treinada a lhe responder e a lhe agradar. Primeiro ela começa lhe elogiando. Tony, você realmente está pensando da forma correta. Você é maravilhoso, Tony. Né? Você é um homem dedicado, você é um homem culto. A máquina começa assim, lhe elogiando, rasgando elogios. Depois, para lhe atender, ela pode criar respostas. Quando ela não tem uma resposta, ela cria. Inventa. Inclusive jurisprudências, né? E isso é assustador. Então, claro inclusive passa informações incorretas. Incorretas. Eu corrijo. Você tem que corrigir. Eu corrijo. Você tem que corrigir. Então, e aí está o nosso papel, não é? O advogado que não corrige se aquelas jurisprudências existem ou não. O pesquisador que não olha se aquelas referências bibliográficas citadas pela máquina, se elas existem de fato. O médico que faz uma interpretação dos exames do seu paciente com a máquina e não checa isso, ele está perdido. E ele vai responder por isso, tanto administrativamente, com o CRM, que vai, né, lhe julgar, pode ter responsabilidade civil, que vai doer no bolso dele, como pode ter responsabilidade penal e pode colocá-lo atrás da cadeia. Eu não posso concluir essa nossa entrevista com a doutora Débora Pimentel sem a gente tocar num assunto importantíssimo para mim, né, que é o Inovamente. Ótimo. Gostou, né? Muito. Gostou? Muito. Então vamos lá. Doutora Débora, o que realmente foi a grande motivação para a senhora fundar o Inovamente aqui no nosso estado de Sergipe? Diga lá. Veja, o Instituto Inovamente, a minha virada, volto a dizer, foi na pandemia, quando eu resolvi, né, trabalhar esse sujeito, corpo e alma, sem dicotomia. Isso. E lá no Instituto Inovamente, nós não fazemos consultas eventuais. Tudo bem, a gente até atende, se você quiser. Não, eu só quero vir daqui a 2 meses, 3 meses. Ok, tudo bem, é uma escolha, está tudo bem. Mas a nossa proposta lá, Tony, é de fazer um acompanhamento estruturado. Né? Então, você está com ansiedade, você está com síndrome do pânico, você está com fobia, você está com deprimido. Então, a minha proposta é de acompanhar por X meses, segurando a sua mão. Então, o sujeito vai ser acompanhado em check-ins semanais, ou seja, toda semana eu converso com o paciente para saber como é que ele está, como é que ele está respondendo à medicação, se ele está fazendo as terapias complementares. Eu acompanho semana a semana. Check-in semanal. Completo. Semanal. E uma vez por mês, uma consulta tradicional. Além disso, no Instituto Inovamente, nós trabalhamos em equipe. Então, o sujeito que está fazendo um plano de acompanhamento comigo, se está fazendo, está com depressão, está com ansiedade, o que quer que seja o transtorno psiquiátrico dele, eu digo, saúde mental começa no prato. Você precisa do nutricionista. E o nutricionista está incluído no seu plano de acompanhamento. Saúde mental precisa de atividade física. Atividade física não é opcional, é obrigação. Isso vale, quer você tenha um transtorno, quer não. Né? Aliás, você só consegue longevidade saudável se você fizer atividade física diária. Meus pais estão fazendo atividade física, viu? Com certeza. Então, veja, eu vou dizer, faz parte do meu plano de acompanhamento você frequentar a Academia X. Precisa, que é o outro grande pilar, atividade física, nutrição, psicoterapia. Você precisa. Esses 6 meses que eu vou fazer um plano de acompanhamento com você, você vai estar com o meu psicólogo. Né? Então, é um acompanhamento integral, multidisciplinar, e que traz muito sucesso e adesão ao paciente, adesão do paciente. Né? Porque o paciente, se você deixar ele solto, um dia ele faz, o outro não faz. Um dia ele vai para a terapia, no outro não faz. Um dia ele toma um remédio, no outro ele esqueceu. Né? Ele está com alguns efeitos colaterais. No início do tratamento, ele diz simplesmente, não vou usar mais. E assim não, assim ele é acompanhado. E a gente pode corrigir a rota
enquanto estamos caminhando, né? Então, isso é maravilhoso. Eu vou me aprofundar mais um pouquinho aí. O nome Inovamente sugere um olhar para o futuro. Eu provoquei aqui um pouquinho a nossa IA, e aí fui lá e catucando ela, eu saí com isso daqui. A pergunta é essa: como é possível inovar na saúde mental sem perder o rigor ético e a profundidade da escuta psicanalítica, que muitas vezes exige tempo e silêncio, o oposto da inovação frenética? Veja, como eu lhe disse, eu hoje no consultório, eu trabalho menos com psicanálise. Menos, né? E eu encaminho os meus pacientes para a minha equipe, né? Então, mas também quando você diz assim, a coisa da rapidez da internet, da inteligência artificial. Não. No Instituto Inovamente nós não temos pressa de nada. Absolutamente. Tanto é que eu lhe disse que a minha primeira consulta integrativa, ela é de 1h30. E outra coisa, quando o paciente chega lá, Tony, o paciente já passou por duas fases, antes de me ver pela primeira vez. Ele já preencheu um formulário de 100 perguntas, né, que é uma anamnese completa. E ele já me mandou todos os exames séricos dele. Então, eu estudo o caso do meu paciente antes do paciente sentar na minha frente. Quando o paciente chega, eu só vou escutar. Vai ser só conexão, né? E quando eu faço, depois dessa conexão toda, porque eu já chego com tudo organizado, tudo pronto, respostas para todas as dores, quando eu chego com tudo isso e só me detenho em olhar para ele, ouvir a dor dele, quando eu proponho o plano de acompanhamento, o que é que ele diz? Claro, doutora. Maravilhoso. Eu nunca fiz uma consulta deste nível, porque as consultas hoje são muito rápidas. Ninguém nunca me explicou o meu exame, né? E mais, eu tive na médica X e ela me deu os parabéns dizendo que todos os meus exames estavam normais e a senhora está aqui desmistificando isso, dizendo que está tudo errado. Então, é assim que funciona o Instituto Inovamente. Lá a gente usa neuromodulação vagal, lá a gente faz terapias nutricionais injetáveis, né? Em breve nós vamos estar com outros serviços dentro do Instituto Inovamente. Ou seja, nós queremos fazer com que esse sujeito renasça, ressurja e que tenha abertura para viver melhor, com mais qualidade e mais saúde mental. Como é que um sujeito qualquer, Tony Alcântara, por exemplo, um Tony Alcântara da vida, identifica a necessidade de ir para o Inovamente? O que é que poderá me provocar uma ida para o Inovamente? Sofrimento psíquico, de qualquer natureza. De qualquer natureza. As pessoas chegam lá, a porta é sempre essa. Sofrimento psíquico. Hoje, a quantidade de pessoas que eu recebo por conta do transtorno do sono é absurda. Isso é terrível. Né? Então, o número de pacientes que... Apesar de que eu preciso dizer isso para vocês. Sono é porta de entrada de vários transtornos. Se está ansioso, dorme mal. Se está com burnout, dorme mal. É estressado, dorme mal. Brigou com a mulher, dorme mal. Está com dificuldade com o filho, dorme mal. Está deprimido, dorme mal. Perdeu o emprego, dorme mal. Então, a porta de entrada, né, e que aponta algum transtorno psíquico, geralmente é a insônia, é a dificuldade de dormir. Essa insônia pode ser uma insônia de vários tipos. Lá nós fazemos também polissonografia para avaliar a qualidade do sono desse paciente, né? Às vezes ele tem apneia, para de respirar e nem sabe, né? E ele está com riscos cardiovasculares, né? Importantes, porque ele está fazendo apneia e ele não sabe, ele só sabe que é um roncador, mas não sabe se está fazendo apneia ou não. Então, a gente avalia isso também. Então, a insônia, ela pode ter várias razões. E hoje, ou seja, transtorno psíquico, sofrimento psíquico é a porta de entrada para o Instituto Inovamente. A senhora falou 2 assuntos aí que eu tenho certeza absoluta que muitas pessoas agora ouvindo, que estão aqui ligadas com a gente, não só agora, né? Porque esse nosso bate-papo aqui, essa nossa conversa, ela vai se replicar por aí, né? Que nós vamos fazer, não é, Lucas? Nós vamos fazer pensagem de momentos da nossa entrevista e que eu vou mandar para a senhora. Nós vamos mandar, não é isso, Lucas? Para ela a gente espalhar isso por aí. Perfeito. Mas eu tenho certeza, doutora, a senhora falou do negócio que agora eu vi minha necessidade.
o sono. O sono. Realmente isso aí. E talvez até essa apneia que a senhora falou, porque já ouvi alguma coisa com relação a isso. Você é um roncador? Tem uma coisa de ronco por aí no meio. Talvez não seja tão escandaloso assim, não. Mas acredito que são duas coisas que necessariamente... Né? Então, se eu precisar ir para o Inovamente, qual o caminho melhor, o que é que eu devo fazer, não só eu, como qualquer um dos nossos internautas que estejam nos assistindo. Você sabia, Tony, que o Conselho Federal de Medicina proíbe que eu diga meu telefone? Não. É verdade. Não pode dizer. Não pode, mas vocês me acham fácil. Fácil. DRA, de doutora, né? Isso. Doutora.Débora, Débora tem um H no final, Débora Pimentel. Esse é o meu @ do Instagram. E lá, na minha bio, claro, tem meu telefone. Tudo. Né? E você me acha fácil. E se colocar no Google, Débora com H, Pimentel, rapaz... Encontra tudo. Encontra minha vida toda. E se for pelo caminho do Inovamente, também? Também. Se você quiser ir pelo Inovamente, você vai ter telefone, endereço, tudo, sem problema nenhum. Tem o meu site, né? Que você pode entrar no site com deborapimentel.com.br, Débora com H, insisto. E pode entrar no site institutoinovamente.com.br. Qualquer um dos dois levam, né, o mesmo caminho. E eu estou aguardando vocês me sigam nas redes sociais, que eu trago dicas fantásticas. Lucas, aí não tem condições de colocar um @dra.deborapimentel para os internautas, não? Com certeza. É doutora DRA, DRA. Ponto. Débora com H no final. Débora H Pimentel. Pronto. Né? Sigam aí que vocês com certeza vão ter uma resposta. E tem muitas dicas importantes, inclusive sobre o sono, sobre ansiedade, sobre vitaminas, né? Ou seja, dicas de bem viver. Antes da minha consulta, que eu vou ser um paciente ou cliente ou paciente, tanto faz, né? Paciente. Eu gosto do nome paciente. Do Inovamente, eu gostaria que a senhora respondesse a uma pergunta minha. Eu estou no estágio agora de atividade profissional muito intensa. Não é intensa, não. É muito intensa, porque, como a senhora sabe, a senhora conhece razoavelmente as minhas atividades profissionais, da área de comunicação, e nós vivenciamos hoje um período de eleições. Uau. E Tony Alcântara, graças a Deus, está sendo requisitado para inúmeras coisas, inclusive assessorando para partidos políticos, enfim, esse universo que envolve aí o processo eleitoral aqui no nosso estado. Tá certo? Eu devo fazer essa minha consulta antes ou depois desse período? Porque... É uma pergunta difícil, né? É difícil, Mas né? eu vou lhe responder o que é que eu faria. Sim. Eu deixaria passar essa fase, porque Deixa sabe passar? por quê? E se acentuar meu problema de sono e de apneia? Vai acentuar. Mas veja, eu vou lhe explicar por quê. Porque você não vai fazer adesão ao tratamento. Eu vou dizer, não vai? Não vai. Eu digo, por conta faça isso. Da atividade. Aí você vai dizer, mas eu estou muito ocupado, né, mano? Não, mas eu sou um paciente extremamente disciplinado. É? Sou. Eu briguei com minha cardiologista, porque eu disse a ela que ia deixar de tomar o único remédio que eu tomo, que é um remédio de pressão, porque eu disse a ela que nós não nascemos para tomar remédio. Ninguém nasceu para tomar remédio. Não, mas eu não tenho nenhuma coisa contra remédio. Eu acho que remédio é tecnologia a nosso favor. Eu gosto de remédios. Não, né? é importante isso, a gente fala. Agora, já que falamos de remédio, e como o assunto a senhora é médica e tal, tudinho, o remédio alopático e o remédio não alopático, natural. Porque tem gente que detesta remédio de farmácia, mas prefere o remédio do empório, aquele natural e tal, tudinho. Bem, eu confesso que eu não tenho experiência com fitoterápicos, não tenho experiência com essas coisas. Não tenho. Então, eu uso os remédios da alopatia, os remédios tradicionais, de acordo com a necessidade de cada paciente. E, como eu lhe disse, eu uso também as terapias nutritivas injetáveis, terapias injetáveis intramusculares. Eu só uso injetável intramuscular, lá dentro do instituto. Do próprio instituto. Para fazer suplementação. Agora,
Eu não tenho experiência nenhuma, nem com homeopatia, fitoterápicos, não tenho. Eu confesso que eu sou ignorante. Voltando para o meu caso, doutora Débora, então quer dizer que eu só vou poder ir para o seu consultório... Não, você pode ir amanhã, depois se quiser. do dia 4 de outubro de 2000. Não, de jeito nenhum. A gente pode fazer um tratamento profilático. Pode fazer alguma coisa. Eu sinto necessidade especificamente com relação à questão do sono, porque mesmo com todas as atividades, claro que isso tem alguma coisa a ver com o comprometimento dessa questão do meu sono, mas eu estou falando aqui porque é um caso que eu acredito que muita gente tem. Sim, claro, sono muita é um problema universal. Pronto. Então, independente disso, eu posso fazer o tratamento. Claro, lógico que pode. A gente vai botar você para dormir. Então, tá vendo, Lucas? Então, vamos lá. Doutora Débora Pimentel, teríamos outras perguntas aqui, mas como eu já disse, nós já estamos com mais de 1 hora. A senhora disse, não tem problema não, pode perguntar aí à vontade que eu respondo. Mas eu acredito que tem coisas que a gente não vai ficar apenas nessa nossa entrevista agora. Claro que num outro momento a gente vai... inclusive eu faço até questão, eu que sou um comunicador, que trabalho com a opinião pública, faço questão, inclusive, de fazer uma matéria específica sobre o Inovamente, para a gente divulgá-lo, não é? Em relação ao o trabalho que ele realiza e tal, tudinho. Nós temos, como nós falamos aqui em off, como a gente diz, sobre as nossas atividades. Nós temos, além do nosso podcast Falando Francamente, a gente tem o nosso jornal semanal, que é o Gazeta Online, aliás, o Gazeta News. Nós temos também um site de notícias que é atualizado diariamente, né? Que é o nosso também Gazeta Online. Temos também agora já na fase de implantação a nossa Rádio Gazeta, Uau. Que também vai funcionar. Mas o que nós já temos hoje já permite a gente fazer esse trabalho, e acredito que a gente desenvolver tornar mais assim, conhecido e novamente, eu acredito que seria uma coisa muito interessante e muito importante para todos os nossos, não só internautas, mas para todas as pessoas, de um modo geral, aqui do nosso estado de Sergipe. Mas vamos lá, reflexão e legado. Vamos caminhar para o finalmente da nossa entrevista. Olhando para o futuro da nossa cidade aqui, que nós adotamos, né? Nós que somos paraibanos de origem. Eu também tenho o título de cidadã sergipana. De sergipana e aracajuana também. Os dois. Foi primeiro do que eu, então, né? Já tem muitos anos, acho que foi 2012. Olha aí, tá vendo? Bom, mas, finalmente reconhecer o nosso também. Vamos lá. Olhando para o futuro, doutora Débora, de Aracaju e de Sergipe, de um modo geral, quais são os principais desafios da saúde mental que a senhora prevê, vamos dizer, para a próxima década? Então, eu acho que isso é terrível. Eu não trabalho no serviço público, Sim. Mas acho que a gente tinha que dar mais atenção no serviço público com a saúde mental, né? Porque hoje os recursos são pobres e parcos, né? Então, a gente vê uma pessoa com dificuldade de ir numa emergência psiquiátrica, né, pelo SUS. Isso. E de lá ser colocado num hospital psiquiátrico. Até porque, com a reforma psiquiátrica, parece que colocar alguém para ser reabilitado num hospital é como se fosse quase que um crime, né? Então, hoje é uma coisa que a gente tem dificuldade de colocar essa pessoa em um acompanhamento mais de perto na rede pública, né? Os CAPs, eles são de uma evolução incrível. Eu acho que os CAPs nos trouxeram alento e cuidam, né, da saúde mental do cidadão. Mas ainda é pouco, né, porque são poucos os profissionais. E a gente precisava ter mais profissionais. E infelizmente, o governo não quer investir nisso. Né? Aliás, saúde mental é uma coisa que não é valorizada em lugar nenhum. E nem a rede privada consegue atender a necessidade e a demanda. Não atende. E a rede privada, ela tem, digamos assim, vagas limitadas para o SUS. Isso. Né? Então, eu sei aqui que nós temos a Clínica São Marcelo, que tem algumas vagas, alguns leitos, né, para o SUS. Eu acho que o Hospital São José, que é a porta de entrada das emergências pelo SUS, né? Mas é tudo muito pouco. O número de médicos que estão lá à disposição e o número de vagas é pouco, né? Não responde
à demanda, né? Não atende à demanda. Então, eu acho que o que precisávamos mesmo, sabe, Tony, e você que está envolvida em campanhas eleitorais, é dizer, olha, um dos eixos da nossa campanha deve ser saúde mental. Saúde mental. Eu acho. Com certeza. Eu acho, né? Então, eu estou colocando você aí como porta-voz. Não, vou levar, todo não tenha mundo dúvida que nenhuma. trabalha com saúde mental, porque realmente nós somos muito pobres nesse aspecto. A população está muito desassistida nesse aspecto. Tem partido político aí que tem bandeira voltada para animal. Pois é, e por que não o animal homem? O animal homem, não é verdade? Né? Não, verdade. Absolutamente. Vamos trabalhar nesse sentido, com certeza. Doutora Débora, antes da minha pergunta final, eu gostaria que a senhora ficasse à vontade para abordar qualquer um assunto que, porventura, eu não tenha colocado aqui nessa discussão. Que a senhora acha importante. Eu sei que todos são importantes. Todos são importantes. Mas a senhora conseguiria eleger um para a gente a senhora mandar esse recado? Eu acho que o recado que eu vou dar é para os novos médicos, né? Eles têm que se preparar mais, porque nós estamos com médicos não da Universidade Federal de Sergipe. Então a senhora entrou na minha pergunta final. Que seria exatamente, se pudesse deixar uma única lição para os seus alunos e professores profissionais que integram o Inovamente e também se estende a todos os outros profissionais, que síntese a senhora faria sobre o que é ser médico hoje? Eu acho que ser médico é uma missão, né? E é um propósito. Então, se você entrar na medicina pensando em ganhar dinheiro, você não vai dar o seu melhor. Eu acho que a gente tem que oferecer o nosso melhor e tem que ter o propósito, né, de se dedicar a ajudar o outro. Quando a gente tem esse propósito, inclusive o retorno financeiro chega, viu? Mas eu acho que o que você precisa mesmo é ter o cuidado com o outro, se interessar pelo outro, saber quem é o outro que está diante de você e que sofre. Então, missão. Eu acho que é isso o que a gente tem que entender. Nós temos que ter uma missão, nós temos que ter um propósito, e o propósito é esse, servir. E só quem serve, Tony Alcântara, é quem é humilde, né? Então, o médico tem que ser humilde. E nem sempre o médico é humilde. Na maioria das vezes, o médico, ele é arrogante, ele é prepotente, ele tem o rei na barriga, é muito importante, inacessível. Só para você ter uma ideia, Tony, todos os meus pacientes, eles têm o meu telefone privado. Todos? Eu não sou inacessível. Se as pessoas precisam de mim, na hora que ligar, eu estou à disposição, né? Menos de madrugada, por favor. Mas eu acho que é isso. A gente tem que ter o propósito de servir. A gente tem que querer servir. Isso. Quando a gente é humilde o suficiente para dar o nosso melhor para o nosso paciente, a gente tem sucesso profissional. E para os pacientes, de um modo geral, qual o recado que a senhora mandaria? Não só para a criança, o adolescente, o jovem, o adulto, o idoso. Qual o recado que a senhora mandaria para todas essas faixas etárias? Os pacientes hoje são impacientes. Os pacientes hoje não têm tolerância e eles querem resultados imediatos. Né? E muitas vezes, por exemplo, você falou da criança. Muitas vezes a criança é levada pelos pais, porque os pais imaginam que ela está dando muito trabalho na escola, muito trabalho em casa, e aí nomeiam esse transtorno e levam lá para o profissional da área de saúde, quer seja o psicólogo, quer seja o médico. E aí a gente descobre que a criança vai bem. Os pais é que precisam ser acompanhados, né? Porque quando o pai e a mãe não estão bem, o filho não fica bem. Mas se os pais estão bem, o filho evolui. Então, muitas vezes, quem está precisando de tratamento, quem está precisando de terapia, é o pai e a mãe. Só que eles preferem achar que é o filho que precisa, né, ser cuidado. E outra coisa, que eu vejo com muita frequência, é que os pais estão delegando a educação dos seus filhos, quer seja para o profissional da saúde, o psicólogo, quer seja para a escola. Perfeito. E se exime dessa responsabilidade da educação. Educação, gente, é em casa, né? Princípios são conquistados em casa. E em casa nós temos que ter lei. Então, hoje, nós queremos dar tudo aos nossos filhos.
E esse dar tudo, eu tenho que dar o que eu não tive na minha infância, por exemplo, né? Quando você se antecipa ao desejo do outro, você impede que esse outro se frustre, receba um não. E a vida vai dar não para ele. Então, o não, Tony, é estruturante para a formação de uma criança e de um jovem. Ele precisa ter lei, ele precisa se submeter à lei. E os pais hoje querem ser amigos dos filhos. Ei, nada de ser amigo, gente. Você é o pai, você é a mãe, você tem que colocar ordem em casa. Porque se você não colocar a lei, o mundo vai dar lei. E esse sujeito vai se transformar num pequeno transgressor. Porque se em casa ele é o pequeno príncipe, ele é um imperador, todas as vontades são, né, feitas, então ele não vai respeitar nada, não vai aceitar não, ele vai ser frágil diante da frustração. Aliás, ele não se frustra, porque você nem deixa que ele se frustre, nem deixar. Então, a frustração é estruturante, o não é estruturante. Então, a gente precisa ser pai e ser mãe. Acolhedores, sim. Superprotetores, não. Não, nunca. Com esse belíssimo recado da nossa doutora Débora Pimentel, encerramos mais um podcast Falando Francamente. Agradecendo mais uma vez a todos e de modo especialíssimo. Doutora Débora, mais uma vez, obrigadíssimo por ter aceitado esse nosso convite. Com certeza, um dia qualquer ela vai estar aqui de volta, hein? Débora Pimentel, grave esse nome e assistam todo o nosso podcast Falando Francamente de hoje, que com certeza ensinou muita coisa. Um abração e até a próxima sexta-feira, mas somente, se Deus quiser, estaremos aqui de volta. Perfeito. Falando Francamente, foi maravilhoso.